Graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é um motivo de muita alegria, porque estamos na presença do nosso Senhor, estamos no culto celebrando ao Deus Todo-Poderoso. Para esse momento quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Salmo 47, nós vamos ler a partir do versículo 6. Salmo 47, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado no seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. O nosso Deus, o nosso soberano Deus é exaltado. Então, querido, nessa noite, adore ao Senhor com intensidade, se derrame na presença desse Deus tão poderoso, tão soberano, e ofereça o seu melhor, amém? Convido você nesse momento a fechar os seus olhos, para a gente agradecer ao Senhor por essa oportunidade de podermos cultuar e celebrar a esse grandioso Deus, amém? Pai, nós rendemos graças ao Senhor, te rendemos graças por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade de estar diante de Ti, ó Deus, por mais esse encontro que o Senhor nos permite para podermos Te adorar, exaltar, louvar ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Toma cada um dos seus filhos, ó Deus, que nesse momento estão em suas casas, se separando, ó Deus, para cultuar ao Senhor. Ó Pai, para oferecer, ó Deus, culto, louvor a Ti. Pai, em nome de Jesus, perdoe nossas falhas, ó Deus. Perdoe nossos pecados, iniquidades. Pai, que nada nessa noite venha fazer separação entre nós e o Senhor. Por isso nós clamamos pelo Teu sangue sobre nós. Toma em Tuas mãos, ó Pai, os ministros de louvor, ó Pai, que estarão sendo usados pelo Senhor nessa noite, ó Deus, para conduzir a Tua igreja à adoração. Por isso, Deus, em nome de Jesus, usa os Seus filhos poderosamente, que o Senhor possa derramar sobre nós, ó Deus, a Sua graça, que o Senhor venha derramar sobre nós o Seu poder, ó Pai, e receber, ó Deus, nessa noite, a nossa adoração a Ti. Toma em Tuas mãos também, ó Deus, a vida do nosso pastor, que nessa noite trará uma palavra gerada do seu coração, direto do seu trono, ó Deus, para cada um de nós, ó Pai. Que a sua palavra venha gerar vida, transformação, que possamos ser divididos, ó Pai, entre antes e depois, que a nossa vida, que a nossa história, Pai, seja dividida entre antes e depois dessa palavra que será ministrada nessa noite. Por isso nós pedimos ao Senhor, usa o seu servo poderosamente como instrumento em Tuas mãos, ó Deus, para que no abrir da boca do Seu Filho, Ele possa revelar, o Senhor possa revelar a nós, ó Deus, as maravilhas do Seu Evangelho. Pai, nós clamamos pela Sua presença. Sem o Senhor não tem porquê nós estarmos aqui, não tem porquê levantarmos um altar, ó Pai, ao Senhor. Por isso, responda-nos com a Tua presença, que a fumaça do Senhor, que a presença do Senhor venha encher todo esse ambiente, venha encher, ó Deus, cada ambiente nessa noite que está cultuando ao Senhor, em cada casa, em cada lar, aonde tem um servo do Senhor nesse momento, ó Pai, nessa transmissão, cultuando ao Senhor, ó Deus, que a Sua presença ali seja real, ó Pai, e que possamos ser cheios da Sua graça, em nome de Jesus. Por isso, ó Pai, é o que nós Te pedimos, receba esse culto de louvor e adoração a Ti, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Agora eu convido você com alegria para juntos cultuarmos e celebrar esse Deus Todo-Poderoso, amém? Por Ti, Rei Jesus, usa-me. Eu viverei só por Ti, Rei Jesus, usa-me. Teu amor é
cego, agora tudo posso ver. Fui liberto pelo amor, e eu sou teu, e tu és meu. Por isso eu cantarei, o Filho me libertou. Sou realmente livre, realmente livre. O Filho me libertou. Sou realmente livre, realmente livre. Teu amor é tudo que eu preciso em mim. Me deu asas pra voar. Antes cego, agora tudo posso ver. Fui liberto pelo amor, e eu sou teu, e tu és meu. Por isso eu cantarei, o Filho me libertou. Sou realmente livre, realmente livre. O Filho me libertou. Sou realmente livre, realmente livre. O Filho me libertou. Sou realmente livre, realmente livre. O Filho me libertou. Sou realmente livre, realmente livre. O Filho me libertou. Sou realmente livre, realmente livre. O Filho me libertou. Sou realmente livre, realmente livre. Aleluia. Mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar que eu respiro. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és
és a minha realidade. És mais real que a pele em meus ossos. És mais real que a canção em meus lábios. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Oh, tu és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. 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 Tu és a minha realidade. 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 Abba, eu pertenço a ti. 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 Tu és a minha realidade. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Como é bom servir e adorar um Deus que é totalmente real, nosso soberano Senhor. Amém, queridos? Amados, nesse momento, eu peço a você que fique atento para a gente receber os anúncios da Livres em Cristo. Fique bem ligado para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja, através do nosso canal. E para esse momento, vou chamar aqui a nossa querida diaconisa Amanda Tavares, que ela vai deixar você bem informado de tudo. Amém? Amanda? Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos a nossa live de clamor pela nação, que acontece às 18 horas, né? Um momento de nós clamamos aí pela nossa nação, pela cura, pelo perdão, pelo fortalecimento. Então não perca, não deixe de estar conosco, cumprindo esse propósito, porque tem sido bênção de Deus para as nossas vidas. Também, gente, pelas manhãs, de segunda a sábado, nós temos aqui as devocionais,
que são palavras também que irão abençoar o seu dia, palavras curtinhas, que são perfeitas para você mandar para as pessoas que você ama, tendo a certeza de que elas serão abençoadas. E, gente, no sábado nós teremos também a nossa oração da meia-noite. Nós estaremos cumprindo esse propósito, né, no último dia do mês, para que a gente possa estar agradecendo por tudo que aconteceu nesse mês e também para que a gente possa estar pedindo ao Senhor as bênçãos dele, né, para o mês que está chegando aí. Então também não perca, já se programe, tá bom? Para poder estar participando conosco no sábado. Às 23 horas, né, às 11 da noite, nós estaremos dando início a esse momento. E no domingo nós teremos também o nosso culto Livres em Casa, né, que terá início às 20 horas. Então chame as pessoas que você ama para poder estarem participando desse momento conosco. Então esses são os anúncios que nós temos para hoje. Aleluia. Amém, queridos? Então, nós mais um mês aí chegando ao fim, mais um mês de grandes conquistas, grandes coisas o Senhor fez nesse mês em nossas vidas e ainda está fazendo. Então, no sábado a gente tem aqui esse momento para a gente agradecer ao Senhor e já apresentar o próximo mês ao nosso Deus. Amados, agora nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, né? Chegou o momento de gratidão, esse momento maravilhoso que faz parte, né, do nosso culto ao Senhor, que é o momento onde nós adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, devolvemos os nossos dízimos ao Senhor. E para esse momento eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 versículos aqui em livros diferentes. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, e depois Provérbios 3, 9. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Assim diz a palavra do nosso Senhor: separem o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. E agora Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Queridos, nós vemos que esses 2 versículos aqui, o que eles têm de comum, estão falando acerca do dízimo, né? Acerca de nós honrarmos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Sabemos que isso é o mandamento do Senhor, né? Isso não é nenhuma novidade, é algo que a gente sempre fala aqui, para que isso jamais caia no esquecimento. O dízimo não é algo que você decide assim, esse mês eu vou dizimar, esse mês eu não vou. A oferta sim, a oferta é algo voluntário, é algo que parte do seu coração ao Senhor. Então, você vai ofertar ao Senhor segundo o que propôs no seu coração, você vai plantar as sementes de acordo com o que propôs no seu coração, sabendo que a palavra do Senhor nos diz que aquilo que você planta, você colhe. Então, debaixo de todos esses princípios, você vai ofertar de acordo com o que foi gerado no seu coração. Agora, o dízimo não, o dízimo é algo instituído pelo nosso Deus, é uma ordenança do nosso Senhor. E que eu achei interessante nesses 2 versículos, ao ler esses 2 versículos, é a respeito da totalidade. Repare que em Deuteronômio fala assim, o Senhor falando com o povo: separem o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. Ou seja, eles tinham que separar o dízimo de tudo que a terra produzia anualmente. Lá em Provérbios já diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O que eu quero chamar a sua atenção nesse momento? É na totalidade dos seus recursos. Será que você tem, de fato, devolvido o seu dízimo ao Senhor corretamente? Isso mesmo. Porque talvez você pense assim, o meu salário é X, né? Então, caiu lá o meu salário X, eu vou separar os 10%. Só que esse mês você bateu a sua meta, então você teve uma comissão. E não sei, né? Cada empresa trabalha de uma forma, talvez na sua empresa essa comissão não entrou na sua folha de pagamento. Então você recebeu X na sua folha ali de pagamento e o Y, né, que seria a sua comissão, seria o a mais, você recebeu por fora, não entrou ali na sua folha de pagamento. Mas foi um recurso que você recebeu. Então faz parte do seu recurso, faz parte daquilo que você tem que separar os seus 10%. Ou talvez você recebeu uma oferta, alguém ofertou na sua vida um valor. Vou te presentear aqui com valor, vou abençoar a sua vida com um valor aqui, sentindo no coração. Ou sei lá, né? Nosso Deus é maravilhoso, faz coisas assim extraordinárias. Mas foi um recurso que você recebeu. Então você também deve separar os 10%, o dízimo do Senhor, porque a palavra diz que não é assim.
Separe o dízimo apenas do seu salário fixo. Separe o dízimo apenas daquilo que você... É de todos os seus recursos. Tudo aquilo que você receber como recurso na sua vida, você deve separar os seus 10%. Porque assim nós estamos cumprindo a palavra do Senhor, que diz que não adianta a gente também cumprir uma parte da lei e não a outra. A palavra do Senhor diz que isso faz com que a gente tropece em toda a lei. Então, quando você apenas dizima parcialmente, não, vou dizimar, o meu salário é tantos por cento, é tantos por mês. Só que esse mês eu recebi um pouquinho a mais. Eu vou continuar devolvendo meu dízimo de acordo com o que eu já dizimo todo mês. Não, querido, para que você tenha a proteção do Senhor sobre a sua vida, para que os céus do Senhor se abram sobre tudo aquilo que você tem plantado no reino de Deus, você precisa entender que é de todos os seus recursos, é de todas, como diz lá em Provérbio, de os primeiros frutos de todas as suas plantações, de tudo aquilo que você tem plantado e colhido. Você tem plantado semente durante esse tempo, durante esse mês, durante palavras, debaixo de palavras, decretos que foram liberados aqui, você tem plantado semente. E quando você tem colhido os frutos dessa semente, você tem sido fiel ao Senhor debaixo dessa plantação, debaixo dessa colheita. Então, queridos, em nome de Jesus, que possamos ter esse entendimento, que precisamos analisar a nossa vida. Eu fiz um investimento e esse investimento me gerou um lucro, um retorno. Você deve separar o dízimo desse lucro que te gerou esse investimento. Tudo na nossa vida. Nós temos que separar o dízimo do Senhor, a parte que foi consagrada, que pertence ao nosso Deus, assim como diz a palavra do Senhor. E assim nós viveremos debaixo da promessa de Deus, assim nós viveremos debaixo da obediência e do temor ao Senhor. Amém, queridos? Então, analise aí a sua vida, analisa direitinho para ver se você está sendo fiel ao Senhor, porque talvez, até hoje você não dizimou corretamente, porque talvez você não sabia que uma bonificação que você recebe, um extra que você recebe, teria que entrar ali no seu dízimo, já que não é algo fixo, Mas hoje você sabe que a palavra do Senhor nos diz que é de todos os nossos recursos, de tudo aquilo que você está sendo abençoado pelo Senhor, você deve separar na medida, a palavra do Senhor mesmo diz, na medida que você tem sido abençoado, é da forma que você tem que ser fiel ao Senhor. Amém? Então você que nessa noite já separou aí a sua oferta para você apresentar ao Senhor, a sua semente para você plantar nesse reino, nesse terreno fértil que é o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos estar orando pela sua oferta, vamos estar orando também, agradecendo ao Senhor pela sua fidelidade em devolver o dízimo, sua oferta de amor também, que é 1 quilo de alimento, que tem abençoado vidas durante esse período, que em nome de Jesus, você separe aí também a sua oferta, que eu tenho certeza que da mesma forma que você tem abençoado vidas, o Senhor tem abençoado você, sua casa, a sua família. Você que deseja devolver o seu dízimo e apresentar ao Senhor as suas ofertas através de uma transação bancária, é só você pegar os dados que aqui estão, ou você entra em contato com o WhatsApp da Livres e o pastor vai direcionar uma pessoa, um obreiro até você para fazer a coleta dos seus dízimos, dos dízimos e das ofertas. Ou você entra em contato com algum desses números também e as ofertas de amor serão coletadas na sua casa, no melhor dia, no melhor horário para você. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, que possamos ter em mente sempre isso. Precisamos separar o dízimo de tudo daquilo que o Senhor tem nos abençoado. E as ofertas é de acordo com o que você acha que você tem que expressar a sua gratidão ao Senhor. E assim você vai plantando a sua semente, que são as ofertas. Amém? Você que já separou aí suas ofertas, seus dízimos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Porque nós estamos na condição de dar e não de receber, A palavra do Senhor diz que é melhor você estar na condição de dar do que de receber. Porque quando você está na condição de dar, significa que o Senhor já tem te abençoado e você está tendo a oportunidade de abençoar também a obra do Senhor. Vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse entendimento que o Senhor nos traz acerca da sua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, se em algum momento da nossa vida nós fomos infiéis ao Senhor por não saber que teríamos que tirar 10% de tudo daquilo que recebemos.
Pai, perdoa-nos nessa noite. Derrama sobre nós a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, Senhor. E a partir de hoje que possamos ter o temor e o tremor do Senhor, obedecer ao Senhor, ó Deus, de acordo com o que a sua palavra nos manda fazer. Abençoe a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai, que tem permanecido fiéis ao Senhor, mesmo em tempos tão difíceis, ó Deus, o Senhor tem nos permitido permanecer fiéis. Então nós somos agradecidos por tudo e principalmente por isso. Abençoe os seus filhos, aqueles também que estão nessa noite plantando uma semente, ó Deus, que estão apresentando ofertas no seu altar. Pai, que cada uma dessas sementes, ó Pai, que estão com um pedido, ó Pai, que estão com algo que os seus filhos precisam, Deus, que assim como nós já aprendemos, que não existe uma oferta que não tenha resposta, que o Senhor possa nos responder, possa responder cada um dos seus filhos, ó Pai, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, e assim possamos viver e comer o melhor dessa terra, obedecendo ao Senhor. Abençoe, ó Deus, cada casa, cada família nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha continuar nos sustentando. Nós somos agradecidos ao Senhor por tudo, ó Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com a nossa família, Pai, com a igreja Livres em Cristo, com cada um dos seus filhos. O que nos resta dizer, ó Pai, o que nos basta dizer é apenas gratidão. Muito obrigado por tudo. E que os céus estejam abertos nessa noite. E que a chuva do Senhor seja liberada sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. É a oração que eu faço, te agradecendo por todas as coisas nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Agora eu convido você a continuar adorando ao Senhor, a se derramar na presença desse Deus maravilhoso e buscar a face dele, amém? Vamos adorar o Senhor nesse momento.
semelhante a ti. Traga-nos pra mais perto do teu coração. Nós queremos te conhecer por quem tu és. Revela-te a nós, revela o seu coração aos seus filhos. Senhor, nós queremos nos libertar de tudo aquilo que nos afastou do Senhor um dia, de todo o pecado, de toda a religiosidade que colocou em nós uma capa de santidade que não permitia que nós nos achegássemos ao Senhor, porque nós não estávamos sendo sinceros. Mas nessas noites nós nos colocamos com sinceridade diante de Ti. Nós não queremos mais nos esconder atrás de religião. Nós não queremos mais nos esconder, Senhor, atrás daquilo que nós achamos que somos. Mas nós sabemos que a Tua graça e o Teu Espírito Santo revela para nós mesmos aquilo que nós verdadeiramente somos. E dentro de nós sabemos quem nós temos sido diante de Ti. E se nós nos afastamos em algum momento, nós sabemos por que nós nos afastamos. Mas nós não queremos mais essa capa. Nós não queremos mais. Nós queremos estar perto de Ti verdadeiramente e conhecer o Deus verdadeiro, a vontade boa, perfeita e agradável do Deus verdadeiro. Nós queremos estar mais perto de Cristo. Oh Senhor, quando foi que as outras coisas se tornaram mais importantes para nós do que ouvir as batidas do Seu coração? Quando? Restaura em nós, Senhor, o amor verdadeiro, o amor que quer Te conhecer verdadeiramente. Restaura em nós, restaura nos Seus filhos aquele amor que quer se achegar a Ti, aquele amor que reconhece que o Seu amor nos resgatou de um lugar onde ninguém mais poderia nos resgatar. A nossa mente é falha e o pior defeito de nós como humanos, o pior defeito da nossa carne é nos esquecer facilmente daquilo que o Senhor fez e faz por nós todos os dias. Não deixe que nós sejamos assim, Senhor. Nós queremos estar perto de Ti verdadeiramente. Nós queremos conhecer o Seu amor verdadeiro, o Seu evangelho simples, Senhor. Não deixe que nós nos desviemos disso, Pai. Não deixe, Senhor, não deixe que nós nos desviemos disso. Traga-nos para mais perto de Ti. Traga-nos para mais perto da Tua presença, da Tua palavra, para aquele evangelho que nós queremos resgatar vidas, que nós olhamos para outras pessoas e nós queremos que elas estejam, Senhor, no lugar onde nós estamos. Mas o lugar onde nós estamos é o Santo dos Santos e não um lugar de mentira, e não um lugar de altares falsos. Mas nós queremos que as pessoas estejam no lugar onde nós estamos, no Santo dos Santos, no centro da Tua vontade, na Tua presença. Conduz-nos, Senhor, para esse lugar, Pai. Conduz-nos, Senhor. Nós como filhos queremos estar perto de Ti de verdade. De verdade, não é só uma canção, mas é o que nós precisamos mais do que tudo. Leva-nos a ouvir a batida do Seu coração, para que possamos Te conhecer, para que possamos Te conhecer. Leva-nos a ouvir a batida do Seu coração, para que possamos Te conhecer, para que possamos Te conhecer. Leva-nos a ouvir a batida do Seu coração, para que possamos Te conhecer, para que possamos Te conhecer. Leva-nos a ouvir a batida do Seu coração, para que possamos Te conhecer, para que possamos Te conhecer. Elimina os altares do nosso coração. Elimina os altares que não são seus, os altares que não são seus, aqueles
ídolos que nós guardamos, mas não confessamos. Tira de nós, Senhor. Tira de nós, Senhor. E traga-nos para mais perto de verdade. De verdade. O Senhor está falando conosco. Mas nesse tempo ore e peça ao Senhor para que Ele elimine do seu coração tudo aquilo que toma o lugar dEle. O Senhor não divide altares. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que o Senhor abomina a idolatria. Se nesse momento, faça uma autoanálise e veja se o seu tempo tem sido para outras coisas ao invés do Senhor, se você não tem conseguido achar tempo para Ele, porque o seu coração está ocupado com outras coisas. Veja nesse tempo se você tem amado outras coisas mais do que o Senhor, porque só o Senhor pode falar isso, e só o Senhor pode revelar o seu coração, ao nosso coração. Nós queremos estar mais perto de verdade, Senhor. Nós queremos estar mais perto de verdade, como filhos e filhas. Nós não queremos esperar, Senhor, uma eternidade. Nós não queremos esperar o dia que Jesus voltar para buscar-nos, para poder estar mais perto de Ti. Mas o Senhor não faz nada sem um propósito. E se você se esqueceu disso, lembre-se hoje, o Senhor não faz nada sem propósito. Nós estamos aqui para poder exaltar o Seu nome. Ainda que nós não estejamos no céu conosco ainda, mas nós queremos estar perto de Ti de verdade. Oh Senhor, traga-nos para mais perto, leva-nos mais profundo. Queremos conhecer Seu coração. Seu amor é tão mais doce que tudo que já provamos. Queremos conhecer Seu coração. Traga-nos para mais perto, sem as nossas máscaras. Queremos conhecer Seu coração. Seu amor é tão doce. Lembra-nos disso, Senhor. Queremos conhecer Seu coração. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluias. Aleluia, aleluia. Que possamos conhecer o Senhor não apenas de ouvir falar, queridos, mas de ter intimidade com esse Deus Todo-Poderoso, de ouvir as batidas do coração do nosso Deus. Que possamos ir mais e mais profundo no nosso relacionamento com o soberano Senhor. Amém? Amados, chegamos a mais um Momento Saúde. Esse momento onde temos recebido dicas aqui abençoadoras demais, dicas que têm nos edificado no dia a dia. E hoje vamos receber aqui mais uma dica através da vida dos psicólogos Igor e Mariana Huffacher. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida deles, né, desse casal maravilhoso. São membros aqui da nossa igreja, são obreiros aqui da nossa igreja. Então que o Senhor continue abençoando ricamente, continuando a dar a eles sabedoria, né? Porque cada dica tem sido uma melhor do que a outra. Então fica atento aí para receber a dica de hoje, e logo depois nós seremos ministrados pela palavra do nosso Senhor através da vida do nosso pastor, uma palavra poderosa da parte de Deus, que vai trazer um divisor de águas nas nossas vidas. Então fica ligado aí, tenho certeza que Deus vai falar poderosamente conosco, amém? Então vamos à dica de hoje. Assista agora Momento Saúde com Igor e Mariana Huffacher. Olá, meu nome é Mariana Huffacher, eu sou psicóloga há 9 anos e obreira da Igreja Batista Ministério Livres em Cristo. E esse é mais um vídeo da série Momento Saúde, idealizada pelo nosso querido pastor Saulo.
Eu espero que vocês tenham gostado e aplicado a dica do culto passado. E esse é mais um vídeo da sequência Domine Suas Emoções. O objetivo dessa sequência de vídeos é auxiliar você nessa importante tarefa de dominar suas emoções. Vocês se lembram da primeira dica? Que no momento em que suas emoções tentarem dominar o controle do seu cérebro, você precisa identificar qual emoção você está sentindo no momento e fazer a si mesmo as seguintes perguntas. O que realmente está acontecendo aqui e agora? Que emoção eu estou sentindo nesse momento? Parabéns se você lembrou! Agora chegou a hora da segunda dica, que é interrompa o padrão negativo. Outro ponto fundamental para você controlar as suas emoções é você simplesmente parar o que está fazendo por 1 ou 2 minutos. Esta simples, mas poderosa ação pode ser decisiva para o sucesso ou fracasso da sua tentativa de autocontrole. Ao parar o que você está fazendo, você interrompe o padrão da emoção negativa que está sentindo ou diminui a sua intensidade, o que irá ajudar muito a encontrar uma melhor solução para lidar com a situação desafiadora que está enfrentando. Tenho certeza de que vocês concordam comigo, de que quando estamos vivenciando estados emocionais de raiva ou estresse, percebemos e interagimos com o mundo de uma maneira muito diferente do que quando nos encontramos no estado emocional positivo, não é mesmo? A falta de controle das emoções pode mudar completamente a maneira como interpretamos os acontecimentos do dia a dia. E por isso, devido a uma percepção distorcida dos acontecimentos, mudamos também a maneira como nos comportamos e de como tomamos nossas decisões. Lembrando que a raiva e o estresse às vezes podem ser bons aliados em alguns certos tipos de situações e contextos. No entanto, esse tipo de raiva e estresse são positivos quando são sentidos de forma controlada e são canalizados para ações positivas, como mudar algum comportamento limitante e tomar uma atitude vencedora, ou ter uma decisão mais assertiva em algum momento em que precisa tomar uma decisão rápida. E vocês devem estar se perguntando: e como eu saberei identificar quando essas emoções são negativas? Então, analise os frutos delas. A influência dessas emoções tem melhorado ou piorado o ambiente à sua volta. Se identificar que tem piorado, trate de parar o que está fazendo por 1 ou 2 minutos. E para isso, vale a pena utilizar as estratégias que forem mais adequadas a você. Algumas dicas são ficar em silêncio, se afastar, tomar um banho, ouvir um louvor, dar uma volta para espairecer, ou qualquer outra ação que interrompa seu padrão de comportamento. Então, coloque em prática todas essas dicas e não se importe com o tamanho da situação. Seja ela uma simples frustração em seu dia que te deixou com raiva ou estressado, ou até mesmo uma situação de conflito que você perceba que possa estar saindo do seu controle. E se você quer saber a próxima etapa para dominar suas emoções, não perca o próximo vídeo. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrevam em nosso canal, nos sigam nas redes sociais e o mais importante, não tenha medo, tenha fé. Você acabou de assistir Momento Saúde com Igor e Mariana Hofacker. Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar vocês a estarmos lendo juntos a palavra do nosso Deus. E para isso eu te convido a abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler o verso 36. Hebreus capítulo 10, verso 36. Deus hoje vai falar poderosamente com cada um de nós. Deus vai falar poderosamente. O tema da mensagem de hoje, enquanto você procura aí na sua Bíblia, o tema da mensagem de hoje é entre a promessa e o seu cumprimento. Nós vamos aprender princípios da parte de Deus para que nós estejamos firmes na esperança, na fé, enquanto a promessa não se cumpre. Então, quero ler com você esse texto de Hebreus capítulo 10, verso 36. Diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar ao Pai.
Pai Santo, nós oramos a Ti nesse momento, clamando por Tua infinita misericórdia, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada casa, cada família nesse momento. Que a Tua palavra flua sobre nós, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor mais do que em qualquer outro momento. Pai, a cada dia entendemos que precisamos mais. Cada um de nós, tanto eu que estou aqui para ser o mensageiro da Tua palavra, quanto os que estão para ouvir a Tua voz. Cada um de nós precisamos do Senhor, precisamos do som da Tua voz. Para isso, Senhor, mais uma vez eu te peço que o som da minha voz, da voz da minha alma seja anulado, para que nós possamos ouvir o som da Tua voz e que a voz do Espírito ecoe sobre cada mente e coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. É o pedido que nós fazemos, Pai. Ensina-nos mais de Ti, revela-nos Cristo através da Tua palavra nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, o texto bíblico que nós acabamos de ler mostra para nós, nos dá uma direção verdadeira e muitíssimo importante se nós queremos permanecer firmes, se queremos estar animados, se queremos manter a esperança enquanto a promessa não se cumpre. Isso é muito, a mensagem de hoje, apesar de extremamente simples, é muito importante, muito importante. Então eu peço a você que preste muita atenção nisso, porque essa mensagem de hoje pode definir muita coisa na sua vida. Essa mensagem de hoje pode fazer a diferença na vida de cada um de nós, se guardarmos ela no nosso coração e colocarmos em prática nas horas necessárias e oportunas. Veja que o texto que nós lemos diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. É um fato que as pessoas gostam muito de ouvir sobre as promessas de Deus, mas elas não estão muito dispostas a ouvir. A grande maioria dos ouvintes não estão muito dispostos a ouvir as condições da promessa. Mas repara que Deus deixa bem claro que existe uma condição para que nós vivamos a promessa dEle, e a condição é perseverar. Perseverar. A condição é manter um espírito perseverante. Nós devemos perseverar em fazer a vontade de Deus. Então, duas direções, ou dois princípios nós já recebemos na leitura do texto inicial aqui. Vocês precisam de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, vocês vivam a promessa. Tem muita gente que tem promessa de Deus e fala assim: por que a promessa não se cumpre? Tem muita gente que tem promessa de Deus e fala: por que Deus não faz logo o que Ele prometeu fazer? Nós vamos ver isso aqui nessa noite. Mas a princípio eu já quero que você compreenda: se você não mantiver a perseverança, e se você não cumprir os desígnios de Deus, você vai continuar esperando, e talvez não viva a promessa. E aí você diz: não, mas eu aprendi que quem tem promessa não morre antes que a promessa se cumpra. E aí eu falo para você mais uma vez, como já disse em outros momentos: olha para os hebreus que saíram do Egito em direção à terra prometida, antes de falar essa frase, antes de dizer que quem tem promessa não morre antes de ver a promessa se cumprir, porque a Bíblia mostra que morre sim. Muita gente recebeu promessa de Deus e não viveu a promessa. Sabe por quê? Não porque Deus não é fiel para cumprir a palavra dele, mas porque as pessoas não foram fiéis em perseverar no Senhor, não foram fiéis em obedecer às direções de Deus. Então não viveram a promessa, e aquela promessa passou para a geração seguinte. Está vendo como é importante a mensagem de hoje? Então, nessa introdução, eu preciso que você compreenda a importância dessa mensagem. Ela pode definir, como eu disse, muita coisa na sua vida. A promessa que você está esperando há muito tempo pode se manifestar por esse tempo agora, depois dessa palavra. Sabe por quê? Porque agora você vai aprender princípios fundamentais para viver a promessa de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, ainda a título de introdução, é que mesmo que aparentemente a promessa esteja demorando, Deus não está tardando a promessa. A promessa não está demorando, ela vai chegar na hora certa, no tempo certo, no momento exato ela vai se manifestar na sua vida, se você cumprir os desígnios de Deus, se você cumprir as direções dele para viver a sua promessa. Porque Deus não faz. Se você recebeu alguma promessa dita, ou melhor, alguma promessa que alguém disse que veio em nome do Senhor, alguma promessa que alguém disse que veio de Deus, mas não houve nenhuma condição para aquela promessa, desconfie disso. Porque quando nós vamos à Bíblia, e
nosso guia de fé e prática, o nosso manual da fé e de vida é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então nós vamos à Bíblia sempre recorremos a ela sempre para ver como é que Deus agiu e como é que Ele age hoje, porque Deus não muda, e Ele não muda os princípios que Ele estabelece. Então, se você recebeu uma promessa, mas não houve nenhuma condição, Deus não colocou nenhuma condição para ela, desconfie dessa promessa, porque talvez você esteja esperando por algo que Deus nunca disse que vai acontecer, que alguém falou para você, usado pela carne, pela vontade natural do ser humano, e você simplesmente creu naquilo e falou, não, Deus me prometeu, só que não houve nenhuma condição para a promessa. Agora, se você recebeu uma palavra da parte de Deus, e você sabe que existem condições para as promessas, e Deus estabeleceu dentro de você a condição para você viver a sua promessa, mantenha a sua fé em mim, mantenha a sua confiança em mim, sabe, talvez você esteja olhando e recebeu uma promessa de Deus de cura, de libertação, mas você olha e vê homens como árvores. Não foi isso? Jesus perguntou para o cego, o que você vê depois de orar pelo cego? Você está enxergando? Não, eu vejo homens como árvores, eu vejo vultos. E aí Jesus foi lá e impôs a mão sobre ele mais uma vez e orou por ele, e aí ele passou a enxergar perfeitamente. Então Deus às vezes trabalha de modo que a nossa fé é levada a um outro nível, e por isso não vivemos a promessa de imediato. Então repara comigo que diz 2 Pedro capítulo 3, verso 9. 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então repara que existe um propósito de Deus até para a demora na promessa, até para o tempo em que a promessa ainda não se cumpriu, há um propósito de Deus. Veja, Êxodo capítulo 13, verso 17. E é o que eu estou falando, presta muita atenção nessa mensagem de hoje. Ela vai definir o rumo da sua história a partir dessa palavra, a partir dessa mensagem tão simples. Muita coisa vai mudar na sua vida, e você vai viver grandes promessas de Deus que ainda não haviam se cumprido, porque você não entendia os princípios que vão ser ensinados aqui. Então tome posse dessa palavra, não deixa nada roubar a sua atenção. Veja o que diz Êxodo capítulo 13, verso 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então olha, Deus não levou os hebreus pela rota mais rápida, mais fácil, porque Deus falou: se eu os levar pela rota mais fácil, eles vão se deparar com a guerra de cara, e aí então eles podem se arrepender e voltar para o Egito, decidir, não dá para a gente pelejar contra esse exército, ou contra esses exércitos, esse povo é poderoso demais, não, vamos voltar para ele, melhor ser escravo do que ter que lutar com esse povo. Por quê? Porque eles ainda não conheciam o Deus que eles passaram a conhecer nos 40 anos de deserto. Se Deus tivesse levado eles pela rota mais curta, eles não teriam visto a coluna de fogo durante a noite, não teriam visto a nuvem durante o dia cobrindo eles do sol, não teria recebido o maná do céu, não teriam sido alimentados e protegidos por Deus, eles não teriam vivido o milagre de 40 anos caminhando sem que uma roupa sequer se gastasse, sem que as sandálias dos pés acabassem se gastassem. Eles não teriam visto o poder glorioso do nosso soberano Deus, então não confiariam plenamente, a aliança não seria firme, fortalecida, por não conhecerem Deus como eles passaram a conhecer através do tempo. E se você está prestando atenção, acredito que você já está entendendo. Deus está permitindo que a sua promessa demore um pouco mais, para que a sua aliança seja forjada com Ele, a tal ponto que nada vai te amedrontar, nada vai te assustar, nada vai te afastar dEle. Ainda que venha o maior exército de demônios contra você, você vai caminhar em frente e vai dizer: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, e ninguém vai me deter, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, glória a Deus. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 5, verso 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo,
os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então repara que Deus permite que por um pouco de tempo você passe por dificuldades. Veja, o texto diz: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Não é porque Deus te chamou para viver a glória dele, não é porque Deus te chamou para viver os milagres dele, que ele não vai permitir que você passe por tempos de dificuldades. Veja o que prossegue o texto dizendo: depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará. Ou seja, Deus permite que nós passamos por breves momentos de sofrimento. Mas que isso, pastor? Mas se Deus é amor, se Deus é bom, por que Ele permite isso? Justamente pelo que eu estou falando com vocês aqui. Porque Ele não, por Ele ser amor e por Ele ser bom, Ele não quer que a sua aliança com Ele seja uma aliança fraca, uma aliança fácil de ser interrompida. Não, Ele está forjando a minha, a sua aliança com Ele no fogo das provações, para que nós avancemos sem que o medo nos pare, sem que as provações nos detenham, sem que as tribulações da vida, as tempestades de dificuldades nos paralisem. Nós estaremos firmes no Deus da nossa salvação, e é por isso que Ele permite que passemos por momentos de dificuldades. Então você não tem que olhar para as lutas que você está enfrentando. E eu sei que tem pessoas diante dessa transmissão que têm passado por tempos de aflição, e a maior de todas as batalhas não é a batalha externa. A maior das batalhas é a batalha do nosso interior. É a luta que ninguém pode lutar junto conosco, a não ser o nosso Deus. E sabe, essas grandes batalhas é que forjam verdadeiros guerreiros em Cristo. Porque quando ninguém do lado de fora pode nos ajudar, o Espírito Santo que habita em mim e em vocês, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, luta conosco as batalhas, passa conosco pelos vales, nos leva ao centro da vontade de Deus. E aí nós aprendemos: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Se você crê nisso, glorifica o Senhor. Glória a Deus. Mas eu sei, assim como você também sabe, que esperar não é fácil. A espera é algo complicado. Muitas pessoas conseguem vencer grandes barreiras, mas quando enfrentam a barreira do tempo, acabam cedendo, retrocedem. Sabe por quê? Enfrentar gigantes, quando você está no impulso da fé, é poderoso demais, é maravilhoso demais. Você fala: Deus está comigo, o Senhor é minha rocha, Ele é o meu escudo. Tu vens contra mim, gigante, com espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor de Israel, Deus dos exércitos. Nós partimos para cima. Tem que ter coragem para isso. Mas o negócio é: e quando você vence o gigante, vem a muralha, e aí você segue a direção de Deus, e ao som do louvor e da adoração ao nosso Deus, a muralha cai por terra. Aí você avança e passa para um outro estágio na sua vida. E eu estou falando de momentos de dificuldades, eu estou falando de problemas, eu estou falando de tempos de sofrimento. Você já passou por muitos e já venceu muitos com a força de Deus. Mas aí nós passamos pelas lutas, vencemos as lutas. Só que quando olhamos para frente, a promessa parece que está longe ainda. Aí você avança e vence mais uma batalha, e olha para frente, a promessa ainda está longe. E você avança e vence mais uma batalha, e aquele gás, aquela força que você estava quando você recebeu a promessa, infelizmente alguns começam a esmorecer, alguns começam a desanimar, alguns começam a olhar: a primeira luta nós vencemos, a segunda nós vencemos, a terceira, a quarta, a quinta, mas daqui a pouco você olha e fala: mas meu Deus, quantas lutas mais eu vou ter que enfrentar até que o Senhor manifeste a promessa que Ele fez. É por isso que eu digo que é necessário que você tenha uma esperança firmada na rocha que é Jesus Cristo, para que você vença essa batalha que é a maior de todas, a batalha do tempo. Vamos ver comigo aqui alguns pontos para que você esteja munido de conhecimento, para que você possa vencer
a batalha do tempo, para que você possa confiar em Deus e manter a sua esperança, mesmo que a promessa ainda não tenha se cumprido, e ainda que ela demore um pouco mais. Como manter a esperança enquanto eu aguardo a promessa? Em primeiro lugar, buscando o auxílio de Deus. Sabe, tem muitos crentes que quando a promessa vai demorando a se cumprir, a promessa começa, você olha e fala, mas meu Deus, mas já passou um ano, já passou, porque quando a gente recebe promessa, a gente quer que ela se cumpra na semana seguinte. O ideal é que fosse, acabou o culto, já recebe a promessa. Tem gente que já fica assim, recebeu uma palavra de Deus, já quando acaba o culto já fica esperando um telefonema, fica esperando alguma visita, fica esperando o milagre acontecer. Aí não acontece, não, mas Deus falou. Aí pensa, na semana que vem, não, mas Deus vai fazer. Aí eu já vi gente ouvir Deus falar assim, ó, fica calmo, fica tranquilo, fica tranquila. Essa prova não vai demorar muito tempo para passar. Deus falou isso conosco no início dessa pandemia, vocês lembram? Deus falou, fiquem calmos, essa pandemia não vai demorar muito tempo para passar, ela não vai perdurar por muito tempo. Aí tem gente que olha e fala, mas será que foi Deus mesmo que usou o pastor? Porque já vai fazer um ano de pandemia. E o que você acha que é pouco ou muito para Deus? Porque é esse imediatismo que leva muitos crentes à fadiga espiritual, ao cansaço espiritual, porque querem que tudo aconteça da noite para o dia, mas não querem viver a condição da promessa da noite para o dia. Querem a promessa da noite para o dia, mas não querem viver a condição da promessa. A promessa foi liberada, quanto mais você está orando. A promessa foi liberada, quanto mais você está buscando a Deus. Porque tem crente que recebe a promessa de Deus, o tempo vai passando, e ao invés de buscar ainda mais ao Senhor, quanto mais o tempo passa, mais eu busco. Quanto mais o tempo passa, mais eu busco. Não, começa a se afastar. Aí começa a orar menos, começa a jejuar menos, começa a ler menos a palavra. No começo, quando recebeu a promessa, era oração, jejum e palavra todo dia. Não, porque Deus vai fazer o milagre. Mas aí o tempo vai passando e aí Deus vai fazer. Aí o tempo passa, mas ainda creio que Deus vai fazer. Aí o tempo passa, mas se não foi Deus, Deus vai me mostrar que não foi. Mas eu ainda creio que Ele vai. Passa mais um pouco. Se Deus não fizer, tudo bem, mas eu ainda creio. Está crendo nada mais? Aí não ora mais, não lê mais a Bíblia, não jejua, não busca mais a Deus. O fogo do início era só por causa da palavra liberada. Sabe, Deus não chamou você. Não chamou você. Deus não te chamou para que você seja uma semente lançada em terreno pedregoso, que brota rapidamente, mas aí vem o sol e por não ter terra profunda, seca e cai e não produz fruto algum. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para receber a palavra dele em um solo fértil, um terreno que tem estrutura o suficiente, terra o suficiente para que a palavra enraigue dentro de você e para que ela produza ramos, raízes e cresça poderosamente. Para isso você precisa continuar buscando ao Senhor, buscando a Ele. Esse é o primeiro ponto. Como manter a esperança enquanto eu aguardo a promessa? Buscando o auxílio de Deus. Veja, Jeremias capítulo 29, verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você acha que Deus quer que você o busque exclusivamente por interesse? E eu uso o termo exclusivamente por interesse. Por quê que eu estou usando essa expressão? Porque você também busca a Deus por interesse. Todos nós, em algum momento, buscamos a Deus por interesse. Quando a Bíblia diz, vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem mal para gastar nos seus próprios prazeres, Deus está nos incentivando a pedir aquilo que nós precisamos. E nos ensinando que nós devemos pedir de acordo com a vontade dEle. Portanto, submetendo a nossa vontade a dEle, podemos viver o milagre, podemos viver a bênção, podemos viver a graça dEle nos dar aquilo que nós estamos pedindo, porque agora submetemos a nossa vontade à vontade dEle, não estamos pedindo para os nossos próprios prazeres, estamos pedindo para a glória dEle. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a Deus quando precisamos de algo também. Só que a grande questão é que tem crente que só busca quando precisa. A hora que dá uma melhoradinha na vida financeira, acabou.
esquece de oração, não tem mais tempo para orar. A hora que dá uma melhoradinha na vida espiritual, estava mal, estava falido espiritualmente, dá uma melhoradinha, já começa a orar menos. Dá uma melhoradinha, começa a buscar menos a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto a promessa não se cumprir, seja qual for a promessa que Deus tenha feito na sua vida, enquanto ela não se cumprir, Deus quer que você o busque, para que você tenha mais e mais intimidade com Ele, até o ponto em que a promessa será secundária, e o relacionamento será a primazia entre você e Ele. Só que você precisa compreender que se você não buscar a Deus, você pode chorar, porque tem gente que acha que se chorar, a lágrima do crente move o coração de Deus. Já vi até música assim, né? Ô povo, falta de Bíblia, né? Faz muita falta. Tem um monte de compositor aí que não lê Bíblia, não. A lágrima do crente move o coração de Deus. Onde está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Porque Deus não se comove com choro. Se o choro não for de um coração de fato quebrantado, você pode chorar de dor, de tristeza, você pode chorar de angústia, você pode chorar de solidão, você pode chorar de tudo. Mas se o choro não for aos pés dele, se o choro não for numa busca intensa por ele, se o choro não for pela palavra dele, se o choro não for porque você sabe que só ele é a sua fonte de esperança, o choro não vai servir de nada. Você vai chorar no seu travesseiro, o travesseiro não faz milagre. Você vai chorar no ombro dos seus amigos e colegas, o ombro deles não faz milagre. Só quem faz milagre é o nosso Senhor. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus Pai, por nosso intermédio. Aleluia! Então tantas quantas forem as promessas de Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor, está o sim e o amém. Se você deixar de buscá-lo, você não pode esperar que a promessa se cumpra. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É por isso que sempre que Ele faz uma promessa, Ele gera um compromisso entre nós e Ele. Você vai comer o melhor dessa terra. Qual que é a condição? Se me ouvirdes e obedecerdes. Você vai estar protegido, os anjos do Senhor vão estar ao seu redor. Mas qual que é a promessa? Se você temer ao Senhor. Todas as promessas de Deus estão condicionadas. Então você precisa entender isso. Não abandone o Senhor no tempo da sua angústia. Não abandone o Senhor enquanto você está passando pelo processo do tempo. Não abandone o Senhor enquanto a promessa não se cumpriu. E depois que ela se cumprir, se você for fiel agora, nada mais te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É essa aliança que Deus está forjando através do tempo que Ele está permitindo, até que se cumpra a promessa. Tem uma frase que Deus nos deu, que é a frase número 53, que diz assim: não podemos abandonar o Senhor, não podemos abandonar Deus quando estamos nos sentindo perdidos. É como jogar fora a única luz que temos no meio da escuridão. Você não pode abandonar Deus. Está se sentindo perdido, a promessa parece que não vai se cumprir, aí o coração fica aflito, aí você vai deixar. Ao invés de se aproximar de Deus, você vai abandonar o Senhor. Vai parar de orar, vai parar de ler a Bíblia, vai parar de buscar a Deus. Não, agora é que você tem que buscar mais, busque mais. Porque é Deus que está permitindo esse pouco tempo de sofrimento. Pastor, mas não é pouco, o meu é muito. Então entenda uma coisa, eu vou falar isso porque eu repito isso muitas vezes. Se o seu sofrimento está durando um tempo muito grande, segundo a sua concepção, saiba que a bênção que virá será maior que o tempo da espera. Porque o meu Deus não mente, não falha, e Ele não volta atrás com a palavra dEle. Ele deixou bem claro que os sofrimentos leves e momentâneos do presente tempo não se poderão comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, em nome de Jesus, se está demorando mais para você, tenha certeza, é porque a vitória será ainda maior. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero convidar você a fazer uma declaração comigo. Coloca a mão sobre o teu peito. Eu quero convidar você a declarar assim: enquanto a promessa não se cumprir. Isso, mas declare com força, declare com força. Diga: enquanto a promessa não se cumprir, eu manterei a minha esperança firme, buscando o auxílio do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza que Ele vai responder as suas orações, o seu clamor. Segundo tópico aqui que nós temos: como manter a esperança enquanto eu aguardo a promessa? Confiando
no Deus que está acima do tempo. Você precisa confiar no Deus que está acima do tempo. Se você não confiar nele, você está perdido, você está perdida. Porque olha o que diz, olha, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olha o que nós vemos. 17 anos levou até o cumprimento da promessa de Deus na vida de José. José do Egito. Desde que Deus mostrou o sonho para ele, até o cumprimento da promessa, 17 anos. Desde que Deus falou com Abraão, e Abraão já era velho. Desde que Deus falou com Abraão até o cumprimento da promessa, 25 anos se passaram. Aí você olha e fala, eu achei que o tempo que estava demorando para minha promessa era longo, mas ainda, né, tem uns meses, tem uns 2, 3 anos. E você pensando que, mas Deus está demorando. Deus não está demorando. Olha quem foi José. Olha quem foi Abraão. Abraão é considerado até hoje o pai da fé. 25 anos de espera. E a espera forjou um caráter tão poderoso em Deus, que Deus chamou Abraão de meu amigo. A espera pela promessa, mas a espera perseverante, a espera cumprindo o propósito de Deus, a espera buscando o nosso Senhor, a espera confiando no Deus que está acima do tempo, produz em nós uma intimidade com Deus que nada pode mudar. Abraão levou 25 anos para viver a promessa que Deus fez a ele, mas Abraão se tornou um amigo de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, que ainda que o tempo esteja castigando você, ainda que você olhe e fale assim, meu Deus, mas pare, eu estava achando que a minha promessa estava demorando a se cumprir, mas agora eu entendi que não está demorando. O Senhor está tratando, o Senhor está criando uma aliança forjada no fogo entre o Senhor e eu profetizo em nome de Jesus, que essa aliança será uma aliança de intimidade, será uma aliança de intimidade profunda, e gerações serão marcadas por essa aliança, as pessoas ao nosso redor serão marcados por essa aliança que nós estamos tendo com o nosso Deus. Não desista, permaneça insistindo no Senhor e confiando no Deus que está acima do tempo. Aleluia. Você tem que seguir o exemplo do salmista Davi. Salmo 40, no verso 1, você conhece muito bem, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Miqueias capítulo 7, verso 7 diz, eu porém confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Aleluia. Mas repara que o salmista fala, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o quê? O meu clamor. Miqueias vira e fala, eu porém confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Nenhum deles ficou chorando no canto, nenhum deles ficou parado, nenhum deles ficou reclamando da vida, sem clamar ao Senhor, sem orar, sem apresentar a Ele as causas, sem apresentar a Ele as dificuldades. Ei, você pode estar diante dessa transmissão pela primeira vez, talvez nem cristão evangélico você é, você veio aqui a convite de alguém, não importa, você precisa compreender, todos precisam compreender, o nosso Pai está no céu, e Ele ouve as nossas orações, e Ele atende o nosso clamor. Nós só precisamos colocar a nossa vida no centro da vontade dEle. O que Ele tem pedido de você, o que Ele tem direcionado você a fazer, você precisa seguir as direções de Deus. Quero convidar você a fazer uma declaração nesse momento. Coloque a sua mão sobre o seu peito. Quero convidar você a declarar assim: enquanto a promessa não se cumprir, eu manterei a minha esperança firme, confiando no Deus que está acima do tempo. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor. Não deixe a sua esperança se acabar. Mantenha a sua esperança firme no Deus que está acima do tempo. Continue buscando a Ele.
crescendo na intimidade com Ele. Continue buscando e confiando no Deus que está acima do tempo. Nosso terceiro tópico aqui dessa noite: como manter a esperança enquanto eu aguardo a promessa? Mantendo minha fé em Deus e na sua palavra. Porque é a palavra de Deus que nos dá a garantia. Quando Deus faz uma promessa, Ele garante. É a palavra de Deus a garantia da nossa vida, a garantia da proteção, a garantia do milagre, a garantia do sucesso, a garantia da vitória, a garantia da bênção, a garantia de que mesmo que a prova esteja ardente como a fornalha aquecida 7 vezes mais, Deus está conosco. A garantia da nossa vida é a palavra do nosso Deus, porque quando Ele dá uma palavra, Ele vela para cumprir. Veja o que está em Hebreus capítulo 11, verso 1, um texto muito conhecido, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Qual a promessa você espera? A fé é a certeza de que essa promessa vai se cumprir. É pela fé que você diz: eu creio. É pela fé que você diz: vai acontecer. É pela fé que você diz: não adianta, o tempo não vai me fazer esfriar, não adianta, nada vai me parar, eu vou continuar confiando no Senhor, porque a minha fé me faz enxergar o que eu ainda não estou vendo. Eu creio que o meu Redentor vive, e por certo, Ele se levantará em meu favor. Então a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e é a prova daquilo que nós não vemos. Você ainda não está vendo a promessa cumprida, mas você está firme, inabalável, resoluto de que o que Deus falou Ele vai cumprir. Então você continua caminhando rumo à direção de Deus. Aleluia. Veja, em Jeremias capítulo 1 verso 12, Deus diz que Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Quem fez a promessa para você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou, o Senhor fará. Basta você estar no centro da vontade dEle. Ei, para de ficar lutando contra Deus. Para de ficar lutando contra Deus. Serão 12 rounds de cara na lona se você continuar insistindo. Ei, se levanta e diz: Senhor, agora, Pai, tem misericórdia de mim. Eu rasgo as minhas vestes, eu me limpo no sangue do Cordeiro, e eu vou continuar caminhando em direção à tua promessa. Chega de murmurar, chega de reclamar, chega de bater boca com Deus. Tome a decisão de segui-lo. Aleluia. Eu quero convidar você a fazer uma declaração. Coloque a mão sobre o teu peito, e eu quero convidar você a declarar isso aqui: enquanto a promessa não se cumprir, eu manterei a minha esperança firme, mantendo a minha fé em Deus e na palavra dEle. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como manter a minha esperança? Como manter a esperança enquanto eu aguardo a promessa? Quarto ponto aqui: lançando sobre Jesus toda a sua ansiedade. Lançando sobre Jesus toda a minha ansiedade. É assim que eu aguardo com esperança firme na promessa de Deus. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5,7 fala exatamente isso. Diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E aí talvez você diga assim: mas tá bom, pastor, esse texto é muito bonito. É uma orientação de Deus. Lancem sobre Ele, lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, que Ele tem cuidado de vocês. Mas como que eu lanço a minha ansiedade sobre Jesus? Eu já ensinei isso aqui em outro momento, mas eu quero, para você que já ouviu, eu quero te relembrar. E para você que nunca ouviu, agora você vai saber, porque talvez você está há anos ouvindo esse texto dentro da igreja. Lancem sobre Ele a sua ansiedade, que Ele tem cuidado de vocês. Aí você fala: mas como que eu lanço a minha ansiedade? Aí nós vamos a Filipenses capítulo 4 verso 6, e a palavra do Senhor nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí vem a receita: antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Olha a receita para lançar sobre Ele a nossa ansiedade.
Antes, em tudo, sejam conhecidas os vossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. É assim que nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. A ansiedade por coisas pequenas. Você vai e ora e lança sobre Jesus. Isso que é lançar sobre Jesus. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não estou conseguindo ver a solução para esse problema. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Senhor, eu preciso do teu favor. Sem o Senhor não vou conseguir. Eu confio que a tua graça vai me inundar e eu vou passar por essa prova, e eu sei que o Senhor está comigo. Você está lançando sobre Ele a sua ansiedade, confiando que Ele tem cuidado de você. Mas você não só coloca diante dele a sua ansiedade, você não só expõe o problema para ele, você tem que expor, você deve expor, porque como nós lemos no texto de 1 Coríntios, nele está o sim e o amém para a glória de Deus Pai, em Jesus. Então você tem que lançar sobre ele, colocar diante dele as suas dificuldades, os seus problemas, mas nunca se esquecendo que a receita completa. Tem gente que ouve essa instrução da parte de Deus, entra no ouvido e sai no outro. Tem muito crente vivendo um crescimento espiritual avassalador, um crescimento espiritual que o inferno está apavorado. Irmãos e irmãs dessa congregação que estão crescendo em Cristo, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, e o inferno está de chifre queimando. Eu quase que sinto o fedor dos chifres queimados. Sabe por quê? Porque tem gente crescendo na graça do conhecimento, e o diabo sabe que se uma igreja crescer na palavra, se uma igreja tiver as suas estruturas na rocha que é a palavra de Deus, essa igreja será limpa pela purificação da palavra, essa igreja estará firme porque a palavra é a rocha que nos sustenta, essa igreja estará avançando porque confia que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o inferno está de cabeça quente com essa igreja, com a minha e a sua vida, porque nós estamos buscando o Deus da nossa salvação, independente das circunstâncias. Então você lança sobre ele a sua ansiedade, pela oração e súplica, mas você não se esquece que a receita tem que ser completa. O médico passa para você tomar 2 comprimidos de dipirona, aí você pega e fala: eu vou tomar meio, porque eu acho que isso tudo eu não vou conseguir tomar. Eu não vou conseguir engolir 2 comprimidos. Você vai continuar sofrendo as consequências do mal que está te assolando. Porque um profissional, alguém que tem conhecimento, te deu a orientação de tomar 2 pílulas, e você tomou a decisão de tomar metade de uma. Agora, se o médico que tem a ciência que veio de Deus dá uma direção e nós seguimos e as coisas funcionam, imagina o Deus da ciência desse médico. Ele sabe de todas as coisas. Quando ele diz faça A, porque ele sabe o começo, o meio e o fim. Ele tem a receita certa, e aí é pela oração e súplica com ações de graças. Não basta só orar, não basta só suplicar, não basta só colocar diante dele as dificuldades e pedir: Deus, tem misericórdia, me ajuda. Agora você precisa agradecer: Senhor, eu ainda não estou vendo, ainda não aconteceu. É porta de emprego? Senhor, a porta ainda não abriu. Senhor, a cura ainda não chegou. Senhor, o milagre ainda não se deu. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu já te agradeço pela porta que o Senhor abriu. Mas peraí, mas já conseguiu emprego? Ainda não, mas Deus já abriu uma porta maior do que você e eu podemos pensar. Senhor, eu já te agradeço pela cura que o Senhor deu. Mas peraí, você já foi curado? O médico já deu laudo? Não, ainda não. Mas o meu Redentor é poderoso e Ele já liberou a palavra. Senhor, eu te dou graças pela cura. Ei, se é a cura que você precisa, eu quero te dar alguns segundos. Se é porta de emprego, se é um milagre na família, seja o que for, eu quero te dar alguns segundos nesse momento, para você colocar a mão sobre o seu peito, levantar a outra e dizer: Senhor, eu te agradeço pelo milagre que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Você precisa confiar no Senhor. Aí repara, depois que você ora, porque aí você está ansiosa, e eu já preguei aqui sobre ansiedade, já ensinei a igreja aqui sobre isso, falando que a ansiedade
é a preocupação com o futuro. Depressão é uma preocupação exagerada com o passado. E ansiedade é uma preocupação exagerada com o futuro. Aí você está preocupado demais, o coração aflito. Só que aí você aprendeu a receita: oração e súplica com ações de graças. Não pode esquecer dessa última parte. Não pode esquecer da primeira: oração e súplica com ações de graça. Não, a receita, você tem que tomar a medicação inteira. E aí depois que você ora, depois que você apresenta a causa ao Senhor, você pode ainda não estar vendo nada acontecendo, mas olha o que Deus faz. Capítulo 7 de Filipenses, versículo 7 de Filipenses capítulo 4, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você pode, não, eu acho que merece louvor, eu acho que merece aplauso ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso demais, queridos. Eu fico impressionado com o amor, a grandeza do nosso Deus. Ele é poderoso, misericordioso, maravilhoso. Então lance sobre ele a sua ansiedade. Ele tem que cuidar de você. Você viu que no verso 6 Deus dá a receita. No verso 6 ele diz: pela oração e súplica com ações de graça. E no verso 7 ele diz: depois de fazer isso você vai ver: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. Então coloque seus pensamentos no Senhor. Porque o grande problema é, a promessa ainda não se cumpriu. Aí você começa a olhar só para os problemas. Sua mente sai da eternidade. Sua mente sai da glória. Sua mente sai da grandeza de Deus e começa a ficar presa, fixada às coisas desse mundo, aos problemas, às dificuldades. Isso aí é que arrebenta muito crente. Tira os olhos do Senhor vitorioso, do nosso Cristo ressurreto, e coloca os olhos no problema, como se o problema fosse maior que o nosso Deus. Na festa de tabernáculos passada, se você não assistiu, você pode ver aí no nosso canal. Tem a playlist aí, Festa Tabernáculos 2020. Procura a última ministração do domingo. Você vai ver o quão grandioso e poderoso é o nosso Deus. Se você não assistiu, você tem que assistir essas 3 mensagens, sexta, sábado e domingo. Deus vai falar poderosamente com você. Sabe, porque tem gente que ainda olha para o problema e vê o problema maior do que Deus, porque ainda não parou para se atentar na grandeza do nosso Senhor. O meu Deus, o nosso Deus é maior que todas as coisas. Então, no que nós devemos fixar o nosso coração? Salmos capítulo 23, capítulo 25, verso 3 diz: não sejam envergonhados nenhum dos que em ti esperam. Não, confia. Mas o tempo está passando. Minha família está zombando de mim. O tempo está passando. Eu acho que eu não nasci para ser feliz. O tempo está passando. Outra coisa que é muito perigosa é crente liberando palavra de maldição sobre a vida. Eu acho que eu não nasci para ser feliz. Peraí, eu já falei sobre isso aqui em outro momento. Se você é filho de Deus, só quem é filho de Deus coloca aí: eu sou filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Você é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, você nasceu para ser feliz. Ainda que Ele permita por um período curto de tempo você passar por provações, para que a sua aliança com Ele seja forjada no fogo e jamais se quebre, você nasceu para ser feliz. A felicidade vai chegar de uma forma tão gloriosa que você não vai imaginar. Mas o tempo está passando, pastor. Eu estou igual a Abraão. Eu já estou olhando e falando: mas a mocidade já foi. Eu estou enterrando os meus colegas de escola, de tão velho que eu já estou. E eu ainda não vi a minha bênção acontecer. Ei, se você seguir as direções de Deus, aí sim você pode ter a garantia de que a morte não vai roubar a promessa de você. Quem tem promessa não morre, desde que persevere em obedecer a palavra de Deus. Isso é o Evangelho, queridos, isso é o Evangelho. Salmos capítulo 33, verso 18 diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem,
e os que firmam a esperança no seu amor. Aleluia. Verso 19: para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e é nossa proteção. Aleluia, glória a Deus. Está vendo? Olha aqui, presta atenção nisso. Mas o Senhor protege quem? Quem que Ele sustenta? Quem que Ele livra da morte? Quem? Olha só, mas o Senhor sustenta aqueles que o temem, os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida. Deus vai garantir a vida a você, até que a promessa se cumpra, desde que você esteja no temor do Senhor, seguindo a direção dEle. Ele não falha na promessa. Olha o que diz a palavra do Senhor, Salmos capítulo 147, verso 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Ele te ama. Se Ele não te amasse, você não estaria diante dessa mensagem. Se Ele não te amasse, você não estaria aqui. Olha quanta coisa conspirou para alguns de vocês não estarem aqui recebendo essa mensagem. Muita coisa conspirou contra muitos de vocês, mas o Senhor, que derrama sobre você e eu o amor leal, te colocou diante dessa mensagem para dizer para você: filha, eu te amo, filho, eu te amo, e eu guardo você, eu velo por você para cumprir a minha promessa em sua vida. Aleluia. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 25 diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Verso 26: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Verso 28 agora: leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. O que você deve levar sozinho e em silêncio? O fardo, a carga, a provação que Deus colocou sobre você. Leve-o sozinho e em silêncio. Algumas pessoas não conseguem entender a solidão que Deus permite por um período de tempo. Porque Deus permite solidão por um período de tempo. Eu já vivi solidão por um período de tempo. Provavelmente você que está diante dessa mensagem também já viveu um tempo de solidão. Eu não estou falando de solidão romântica, eu não estou falando de falta de um romance na vida, não. Eu estou falando de solidão, parecer que ninguém é por você, parecer que ninguém se importa com as suas dores, parecer que você está sozinho mesmo no meio de uma multidão. Eu já vivi isso, eu acredito que a maioria também já viveu. Só que a grande questão é como nós lidamos com o fardo, com a carga que Deus coloca sobre nós, para que nós sejamos treinados para uma aliança perfeita e de intimidade com Ele. Como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com o tempo? Como nós lidamos com a ansiedade? Como nós lidamos com os temores? Como nós lidamos com tudo isso? Tem gente que lida murmurando. E murmuração, na nossa língua, né, aquele negócio de murmurar é falar baixinho, é balbuciar. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas na Bíblia, murmuração, na maioria das vezes, está apontando para reclamações contra Deus. Tem gente que vive murmurando e diz: eu não estou murmurando, eu só estou falando, porque eu não estou aguentando, meu coração está aflito. Mas, deixa eu te dar uma orientação pastoral. Não adianta dizer: eu só estou falando porque meu coração não aguenta mais. Ninguém é a fonte de esperança que você precisa, senão o Senhor. É pela oração e súplica, com ações de graças, que você deve derramar tudo diante dEle. Falar com os outros: ai, mas eu não aguento mais, ai, mas eu estou sofrendo, ai, mas está difícil. Você pode até aliviar o seu coração até um certo ponto. Mas chega um período em que falar com as pessoas já não resolve mais. A solidão não acabou, o tempo não passou, o milagre não chegou. E aí você fala:
Mesmo falando, o coração continua angustiado. Por quê? Porque Deus está esperando você sentado no trono, e o cetro de justiça dele está estendido na sua direção, dizendo: pode vir a mim, eu ouço a sua voz, eu vou ouvir o seu clamor, eu vou ouvir a sua petição, e eu vou atender você. Mas o problema é que muitos viram as costas e preferem falar com todo mundo, menos com o Deus da nossa salvação. Volte-se para Ele hoje. Eu quero convidar você a fazer uma declaração aqui, mais uma declaração. Diga assim: enquanto a promessa não se cumprir, eu manterei a minha esperança firme, lançando sobre Jesus toda a minha ansiedade. Ele está cuidando de você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nosso último ponto aqui dessa noite: como manter a esperança enquanto eu aguardo a promessa. Número 5, último ponto aqui: seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo o exemplo do nosso Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Qual o exemplo? Vou me sentar à direita do trono de Deus. Não é esse o exemplo. Essa é a consequência do exemplo. E o próprio Jesus falou que aqueles que perseverarem se sentarão com Ele no trono dele, ou seja, governarão com Ele. Sentar-se à direita de Deus é consequência, é um lugar de honra, é um lugar de quem é íntimo, de quem tem proximidade com Ele. Sentar-se à direita de Deus é consequência da imitação ao Senhor Jesus Cristo. Porque qual é o propósito? Ter os olhos fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta a Ele, Ele ainda não estava vendo, Ele ainda não estava desfrutando da alegria, era só dor e sofrimento. Eu falei aqui na festa de tabernáculos: olha, imagina, o Todo-Poderoso se despiu da glória, fez-se carne, humilhou-se, desceu às profundezas da terra. E quando fala as profundezas, não está falando do inferno só. Ele desceu de lá do trono de glória e veio para esse lugar fedido, podre, ruim. Ele veio para esse mundo caído, um mundo que jaz no maligno. Ele veio até aqui. E eu falei: pensa na casa mais bonita que você já viu na sua vida, a casa mais chique que você já conheceu. Pensa nela. Agora, para você, para mim, para nós, a gente já viu mansões fantásticas. Nossa, isso é uma mansão, isso é uma coisa maravilhosa. Imagina morar num lugar desse: jacuzzi, banheira de hidromassagem. Meu Deus do céu. Pensa, colchão de água. Meu irmão. Ou aqueles colchões que vibram, né? Faz aquela massagem enquanto você dorme. Pensa nisso. Você olha e você fala: o quarto que tem 15 metros quadrados, 25 metros quadrados, uma sala de 50 metros quadrados. Você fala: isso é uma mansão, 300 quartos, 500 banheiros. Você fala: isso é uma mansão? Coloca a rainha da Inglaterra para morar nessa casa e ela vai falar: isso aqui não está à minha altura. Porque quem já morou no palácio não vai se contentar com a mansão mais chique da cidade. Jesus estava na eternidade. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Cheio de glória e poder, se despiu de tudo isso por amor ao Pai.
para cumprir um propósito do Pai. E Ele veio a esse mundo, e Ele passou a amar você e eu. Um dia Ele orou por nós e Ele disse: Pai, eu não oro apenas por estes que o Senhor me deu, mas eu oro também por aqueles que crerão em mim por meio da palavra deles. Jesus estava orando pelos discípulos que caminhavam com Ele, e também estava orando por mim, por você e por todos os filhos e filhas de Deus que passaram a crer no Senhor por meio da palavra dos apóstolos. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz. E eu quero concluir aqui dizendo para você: pela promessa que Deus fez, suporte o tempo. Pela promessa que Deus fez, suporte a solidão. Pela promessa que Deus fez. Aí tem gente que está diante dessa transmissão, que vira e fala: mas eu nem sei qual é a promessa. E aí eu digo para você: então você precisa conhecer o Salvador. Porque não há uma promessa nessa terra que eu pense, antes de pensar, eu estarei com Ele um dia, e toda lágrima será secada, e toda dor desaparecerá, e todo medo não mais existirá. Não haverá fome, não haverão guerras, não haverá tribulações, só haverá paz. É o fim de toda dor. Nós estaremos com Ele, reinaremos com Ele. Essa é a maior promessa que eu carrego diante de mim. Não é uma grande igreja, não é um povo muito numeroso, não é dinheiro, não é, nada disso, não. A promessa primária que vem diante de mim é: um dia eu estarei com o meu Cristo, e caminharei com Ele, e o verei, e o sentirei, eu tocarei nele, nós estaremos juntos eternamente. Eu verei os meus irmãos que lutaram por mim, nós veremos os nossos irmãos que morreram por nós. Nós veremos Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo porque não se sentiu digno de morrer como nosso Senhor. Nós veremos Tiago, que foi morto apedrejado. Nós veremos Bartolomeu, que foi esfolado vivo. Veremos cada um deles. Eles estão sentados no trono ao lado do Senhor. 24 anciãos estão ao redor do trono. Os nossos irmãos estão lá, queridos, e eles se prostram ainda hoje e eternamente aos pés do Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, que escolheu você e eu, do qual um dia nós estaremos com Ele nas nuvens, e o veremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele. Essa é a promessa maior. A eternidade deve ser a maior promessa que nós carregamos dentro de nós. E enquanto Ele não for o seu desejo maior, a promessa fica sendo tardada, ela fica guardada para que você viva uma aliança de intimidade, até que tudo seja resto e Ele seja tudo para você. Enquanto Ele não for tudo, você ainda vai ficar procurando. Toda vez que você ouvir um pregador dizendo: traz à memória a promessa que Deus te fez, traga à sua memória aquilo que Deus falou, porque Deus vai cumprir. Aí você fica: mas o que Deus falou? Mas eu não tenho nenhuma promessa grande na minha vida. Em nome de Jesus, se você já sentiu isso, se você já pensou isso algum dia, ou se você pensou algo parecido com isso, hoje, enquanto essa mensagem está acontecendo, eu quero convidar você a orar. Todos nós vamos orar, mas eu quero convidar você a confessar ao Senhor: Senhor, me perdoa, porque diante dos meus olhos não está a maior e principal promessa que o Senhor me fez, a vida eterna. Infelizmente, ainda diante de mim eu fico procurando promessas grandes, porque eu ainda estou preso às coisas desse mundo. Mas eu quero viver uma aliança íntima, profunda com o Senhor, onde tudo será resto e o Senhor me será tudo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. O Evangelho foi pregado aqui. Ele tem o poder de transformar a sua mente, o seu coração, a nossa mente, o nosso coração, e nos fazer uma nova criatura. Pai Santo, em nome de Jesus, diante do Senhor estão seus filhos e filhas.
Homens e mulheres que ouviram aqui sobre promessa, sobre esperança. Há tantas coisas que os seus filhos e filhas precisam, tantas coisas que nós necessitamos, milagres, curas. Senhor, o Senhor sabe, Deus, que existem milagres de filhos e filhas do Senhor que fazem parte dessa congregação, que eu sonho como se fossem os meus milagres. Como eu quero, Deus, a cura da tua filha, e que ela veja o filho dela crescendo, se casando, sendo um grande homem de Deus. Como eu quero ver a cura da tua filha e ela testemunhando: eu fui completamente curada, eu venci a batalha contra o câncer e o Senhor me deu a vitória. Hoje eu estou aqui trazendo o meu filho no altar do Senhor, para que ele se case e seja um grande homem de Deus. Eu quero tanto, Deus, eu sonho com isso. Senhor, o Senhor sabe que eu sonho com o casamento feliz da tua filha, Pai amado, que foi tão frustrada, tão machucada, tão, Pai amado, humilhada, foi abandonada no momento de maior dor, Senhor amado, enquanto estava num leito de hospital. Senhor, e quando eu entrei naquela sala e vi ela toda inchada, deitada naquela maca, Senhor, o Senhor sabe que a partir daquele dia eu disse: Senhor, eu quero ver a sua filha feliz. Senhor, gera no meu coração um sentimento de pai, para que eu veja ela feliz. Senhor, dá a ela um homem bom. Tem tantos sonhos, Pai. Senhor, eu sonho, Deus, em levantar ao alto nesse altar o filho, Pai amado, o bebê, a criança do teu servo, do teu ministro, e poder apresentar diante do Senhor, consagrando como servo do Senhor para todo sempre. Pai, o Senhor sabe que existem sonhos que passaram a ser os meus sonhos, existem promessas que eu adotei para mim e não me conformarei enquanto não vê-las cumpridas. Por isso eu te peço, Senhor, abra os céus, abra os céus, abra os céus e mostra para eles que tudo isso é resto, porque o Senhor deve ser tudo para nós e tudo mais deve significar nada. Até que tudo seja nada, o Senhor nos deixa ao tratamento do tempo. Ajuda-nos, Senhor, para que o Senhor seja tudo sobre essa igreja, para que não reste 1 centímetro sequer da nossa vontade, do nosso querer, mas que o Senhor controle tudo, para que, sendo tudo sobre essa igreja, vivamos a grande promessa. Oh Pai, que as multidões venham, mas que eles encontrem sempre o verdadeiro evangelho. Não permita que nos desviemos, para que o Senhor seja tudo em todos, através da mensagem desse altar. É o pedido que nós te fazemos, Senhor, confiando na tua misericórdia. E em nome de Jesus, que vejamos milagres acontecendo para a glória de Deus Pai, sobre a vida dos membros dessa igreja, sobre a vida dos que estão diante dessa transmissão, sobre a vida dos que estão recebendo essa palavra, sobre a vida dos nossos vizinhos, sobre a vida das pessoas desse bairro, dessa rua, que nós vejamos milagres acontecendo. Pai, glorifica o teu nome através de nós. Por amor do teu nome te pedimos que o Senhor seja tudo, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você que talvez nunca tenha entregado a sua vida a Jesus. Talvez você nunca entregou, nunca fez uma confissão de fé, declarando: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Se você nunca fez essa declaração de fé, mas recebeu essa palavra, você sentiu o toque de Deus, você sabe que Deus falou com você, Deus falou com cada um de nós, mas Ele é tão maravilhoso que Ele fala com cada um de nós de modo pessoal, e Ele tocou no seu coração, e você recebeu, sabe, e percebeu que Ele é muito importante. Você diz: eu sei, Ele sempre foi importante, mas eu senti algo diferente nessa noite. E é Ele te convidando a você dizer: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor para sempre, para que o Senhor seja tudo, tudo em mim, tudo para mim. Eu quero convidar você que nunca fez essa oração a colocar a mão sobre o seu peito aí onde você está. Independente se você está vendo essa transmissão ao vivo ou se você está vendo ela depois no vídeo gravado, eu quero convidar você, você recebeu o toque do Espírito, coloque a mão sobre o teu peito e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti, que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador.
Que o Senhor seja tudo para mim. Guia minha vida para sempre, até a eternidade. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor aí onde você está. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se você tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a você colocar aí no chat, colocar aí nos comentários: eu entreguei a minha vida a Jesus. Tome uma decisão de fé. Ninguém está olhando para você. É a sua decisão diante de Deus. E ninguém pode impedir o agir que Deus fez na sua vida hoje. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E nunca se esqueça, a maior promessa que Deus fez a cada um de nós. E se você olha e diz: eu não vejo nenhuma grande promessa, agora você nunca mais poderá dizer isso. Porque você sabe que a maior promessa que Deus já nos fez é: um dia estaremos com Ele na glória. Isso vai ser maravilhoso demais. Ninguém vai poder roubar isso de você. Confie no Senhor de todo o seu coração. Deus abençoe a todos. Abra sua mão na posição de receber. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto tão maravilhoso que o Senhor nos permitiu oferecer ao Senhor, pelos louvores entoados, pela palavra que o Senhor liberou sobre nós. Nós não somos merecedores de tamanho amor. O seu amor é leal. Obrigado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver a tua promessa. Ajuda-nos a viver cada uma das promessas que o Senhor liberou sobre nós. Mas a principal de todas, que o Senhor seja tudo para nós, acima de todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Forja, Pai amado, sobre a nossa vida, sobre cada um de nós, uma aliança entre nós e o Senhor, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem qualquer coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o pedido que te fazemos, que haja paz sobre cada casa, cada vida, cada família, em o nome de Jesus Cristo, Pai, e que essa paz se multiplique poderosamente. Assim nós oramos. Amém, Senhor. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, não tenha medo, tenha fé.